Ele não era rei, não era general, não tinha exército, e mesmo assim decidiu enfrentar reis conquistadores em plena madrugada. Essa é a história da guerra que ninguém esperava e do homem que entrou nela apenas para salvar um parente. A história começa antes da batalha, quando ainda havia paz aparente. Abraão e Ló caminham juntos desde Ur dos Caldeus, atravessam desertos, constroem tendas, acumulam rebanhos, riquezas e influência. Mas a prosperidade gera conflito. Pastores brigam, a terra não suporta os dois. Abraão, mais velho, cede. Dá a Ló a escolha. Ló olha para as campinas férteis do Jordão Berdês, irrigadas, prósperas, e decide se aproximar de Sodoma. Abraão permanece nas montanhas. É uma escolha silenciosa, mas decisiva. O tempo passa. Ló se estabelece em Sodoma. Vive entre homens violentos, em uma cidade rica e estrategicamente localizada. O que ele não percebe é que Sodoma não é apenas moralmente corrupta, é politicamente vulnerável. Ela está no caminho de impérios em expansão. Então a guerra explode. Gênesis 14 descreve algo raro: uma guerra internacional registrada em detalhes. 4 reis do Oriente, Quedorlaomer, rei de Elão, junto com seus aliados, menos marcham pelo território como uma força de conquista. Eles derrotam povos inteiros, subjugam cidades, impõem domínio. Sodoma e Gomorra, junto com outros reis do vale, tentam resistir. O confronto é desigual, o vale está cheio de poços de betume. Homens fogem, outros caem. A resistência quebra. Sodoma é saqueada. Tudo é levado. Bens, alimentos, mulheres, crianças, civis se tornam espólio de guerra. E entre os prisioneiros está Ló, o sobrinho de Abraão agora, caminha acorrentado, arrancado de sua casa, marchando para longe, sem saber se viverá. A notícia chega até Abraão, por meio de um fugitivo, um homem coberto de poeira, ofegante, trazendo uma frase curta e pesada. Ló foi levado aqui e a história poderia terminar. Abraão não tinha obrigação legal, não tinha pacto militar com Sodoma. Não era rei, não era chefe de Estado, mas ele toma uma decisão que muda tudo. Abraão decide ir à guerra. O texto bíblico é direto e impressionante. Ele reúne 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Isso não significa servos frágeis. Significa homens preparados, acostumados a proteger rebanhos, enfrentar saqueadores, sobreviver no deserto, homens leais. Uma milícia doméstica, pequena demais para enfrentar reis, grande o suficiente para tentar. Abraão não pede permissão, não envia emissários, não convoca aliados distantes. Ele age rápido. A vantagem dele não é número, é surpresa. Eles marcham durante a noite. Imagine a cena: silêncio, areia sob os pés, ar frio. Homens armados com lâminas simples, tochas, apagadas, seguindo alguém que nunca foi general, mas que agora lidera uma missão de resgate impossível. À frente, um acampamento inimigo relaxado após vitórias sucessivas. Reis não esperam contra-ataque de um pastor. Abraão divide seus homens. Uma tática ousada. Ataque em múltiplos pontos. Confusão. Gritos. Lâminas brilhando no escuro. O texto diz apenas: e derrotá-os. Sem poesia, sem exagero. Porque o resultado fala por si. Os reis fogem. Abraão não para. Ele persegue quilômetros, território hostil, até Dan, depois até Obá, ao norte de Damasco. O caçador vira presa. Um homem sem coroa derrota reis coroados. O resgate é completo. Todos os bens são recuperados. Todos os prisioneiros são libertos. Ló está vivo. O improvável aconteceu. No caminho de volta, algo ainda mais estranho ocorre. Abraão é recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho. Ele não parabeniza Abraão por bravura militar. Ele atribui a vitória a Deus
Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A guerra é reconhecida como mais do que tática. É soberania. Em seguida, o rei de Sodoma aparece e faz uma proposta típica de vencedores. Fica com os bens, devolve apenas as pessoas. Abraão recusa, ele ergue a mão e faz um juramento. Não quer que ninguém diga que Sodoma o enriqueceu. Ele entrou na guerra por resgate, não por lucro. Abraão volta para suas tendas como saiu, sem território novo, sem tesouros, mas com algo maior: fidelidade preservada. Essa história revela um Abraão que muitos ignoram. Não apenas o patriarca da fé, mas o homem que soube agir quando a justiça exigiu ação. Um líder que não buscou guerra, mas não fugiu dela quando alguém que amava foi tomado. Gênesis 14 mostra que fé não é passividade. Mostra que há momentos em que proteger exige risco. Que amar alguém pode significar caminhar para a noite empunhando uma lâmina, mesmo sem garantias. Essa foi a primeira guerra registrada na Bíblia, e nela o vencedor não foi o maior exército, nem o império mais temido, mas um homem que entendeu que algumas batalhas não são escolhidas, apenas respondidas. E naquela noite, Abraão respondeu. Inscreva-se no canal Guerras da Bíblia para conhecer mais guerreiros e heróis bíblicos